uma parte importante da gestão de negócios, que é o alinhamento estratégico. E a gente vai mostrar, então, assim, que a falta de alinhamento estratégico, às vezes, é o grande vilão, assim, da falta, é o que causa a falta de resultado, ou resultados muito pequenos, quando uma empresa tinha uma ambição muito grande, né? Então, eu vou compartilhar com vocês, então, uma apresentação que eu fiz, e depois, no final, a gente pode fazer um debate aí, ou se vocês tiverem alguma dúvida, aí pode levantar a mão, a gente vai tentando interagir, não? Deixa eu achar aqui a apresentação. Bom, então, deixa eu só pôr no começo aqui. Então, assim, o tema de hoje, então, é alinhamento estratégico, né, com o OKR. Como eu disse, faz parte de um programa que a gente está lançando e que a gente vai fazer encontros periódicos, e também a gente criou um canal no YouTube para colocar conteúdo, e a ideia, então, é disseminar o conhecimento que a gente tem sobre o OKR para ajudar as empresas a transformar as suas estratégias, né, em resultados exponenciais, né? Então, o tema aqui é alinhamento, né? Mas antes a gente tem que pensar no desalinhamento, né? Qual é o prejuízo, vamos dizer, que o desalinhamento traz para uma empresa, né? Então, às vezes, sempre, né, as empresas definem uma estratégia, né? Mas muitas vezes não tem uma metodologia, uma forma de comunicar claramente a estratégia, e as equipes, muitas vezes as equipes começam a trabalhar, cada uma tem um entendimento do que é o melhor para a estratégia, né? E começam a trabalhar em direções diferentes, né? Então, a gente vê isso em empresas de qualquer tamanho, tem, às vezes, os silos, né? Cada departamento acha que sabe o que é melhor para a empresa, né? Então, o de produção quer tomar algumas atitudes que ele acha que é o melhor para a empresa é aquilo. Aí o cara de vendas não gosta, porque fala, pô, mas aí você está aumentando o custo, diminuindo a quantidade. Então, tem esse desalinhamento, muitas vezes, em relação à estratégia, principalmente na execução, né? Ou como vamos executar a estratégia. Então, cada um, às vezes, entende, tem certeza do que sabe o que é melhor para a empresa, né? Só que a falta de alinhamento e de trabalho coletivo, né, gera aí, às vezes, uma perda muito grande de energia, porque cada um corre para um lado e, às vezes, as coisas não acontecem como se imaginava, né? Então, a estratégia, no primeiro contato com o campo de batalha, às vezes ela é derrotada porque não se tinha um plano para executar ela claramente, né? Então, isso é um dos defeitos ou dos malefícios da falta de alinhamento em uma empresa, né? Outra coisa que também afeta a falta de alinhamento é que entre a estratégia e a própria execução existe aí um abismo, existe uma falha aí, que tem que ser transposta, né? E essa falta de alinhamento normalmente gera aquele eterno apagado incêndio das empresas, né? As empresas sempre têm um incêndio para apagar durante a semana e durante o mês, e aí a hora que passa um mês, passa um trimestre, um semestre, e o produto novo que a gente queria lançar, ou a redução de custo que a gente queria fazer, não acontece, né? Porque a execução acaba não acontecendo do jeito que se imaginava, né? Então, não transforma em resultado a estratégia porque a execução falha, né? Às vezes a estratégia é muito boa, mas se a execução é falha, o resultado não acontece, né? Então, a gente, com a metodologia que a gente desenvolveu, a gente
acredito que a gente cria assim, uma ponte expressa entre a estratégia, a execução e o resultado. Outro tema também que é muito comum em todas as empresas, né? É um ênfase muito grande ao departamento, ao planejamento estratégico, ao planejamento financeiro, né? Nós estamos no começo do ano, mas eu sei que no último trimestre muitos aí passaram fazendo um orçamento para o próximo ano, quanto que a gente vai vender, quanto a gente vai gastar. Só que, às vezes, as empresas dão uma ênfase muito grande no planejamento e esquecem um pouco da execução, né? Tanto que eu costumo dizer que a gente conhece nas empresas um gerente de planejamento, né? Outras maiores têm um diretor de planejamento, mas o gerente de execução, o diretor de execução, a gente raramente, não existe esse cargo, né? Porque aí a execução é atribuída às áreas, né? E aí, como a gente falou no começo, cada uma tem certeza que sabe o que é melhor para a empresa, para aquele planejamento. E como não existe uma metodologia para um acompanhamento sistemático das ações que podem levar ao resultado, né? Então, muitas vezes, os planos não acontecem e as empresas têm dificuldade de crescer por conta disso, né? Ou têm dificuldades financeiras por causa disso, né? E aqui uma outra coisa importante, né? Que tem também a tendência de não chegar a lugar nenhum. Ou seja, a gente faz um plano e não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque às vezes, assim como o Stephen Covey disse uma vez, né? Às vezes a gente já pode tá apoiando a nossa parede, a nossa escada na parede errada, né? A gente acha que está na parede do sucesso, mas a gente colocou ela na parede do fracasso, né? E sobe rapidamente, e a hora que você vê, você chegou muito rápido no lugar errado, né? Então, a falta de alinhamento gera isso, gera essa ilusão que a gente está avançando e nem sempre isso acontece, né? Então, é um outro efeito aí maléfico da falta de alinhamento. E a falta de alinhamento gera, normalmente, sempre gera baixo desempenho, né? E se tem baixo desempenho, normalmente batata é certo e vai ter baixo resultado, né? Porque as equipes produzem menos, né? Consequentemente, os resultados não acontecem do jeito que se espera. E isso também afeta o clima da empresa, né? Porque a empresa se sente que está perdendo em vez de achar que poderia estar ganhando, né? Então afeta muito o moral das equipes, né? Então a falta de alinhamento traz muito prejuízos aí para a empresa e para o moral das equipes. Então, assim, o que a gente pensa nesse momento? Qual que é a nossa proposta? O que a gente quer trazer aí de luz aí para o mercado? Ou seja, a gente precisa superar esses objetivos, né? A gente precisa encontrar meios de parar de ter falta de crescimento e inovação, parar com essa história de não chegar a lugar nenhum, ou seja, mais um ano de muito esforço e pouco crescimento, né? Baixo desempenho operacional, né? E desalinhamento na execução. Então, para a gente superar esses obstáculos, a gente realmente precisa fazer o que a gente chama de alinhamento empresarial. A empresa precisa estar alinhada em vários elementos da sua estratégia e de sua execução. Então, nós aí na OKE do Brasil, a gente equilibra essa questão do planejamento estratégico com a execução estratégica. Então, a gente quer mostrar que se a gente tiver um equilíbrio bem satisfatório nisso, os resultados acontecem, os resultados podem ser exponenciais. Então, a gente acredita muito que o primeiro passo é o alinhamento empresarial. E o que a gente chama de alinhamento empresarial? Isso até são conceitos aqui de empresas exponenciais. Ou seja, primeiro a empresa tem que definir qual é o seu propósito, né?
que ela faz aquilo que ela faz, qual é o porquê dela, começando pelo porquê. Aí depois, então, ela tem que definir a visão, né? Onde ela quer chegar daqui 5 anos, né? Qual é o tamanho que ela quer ter, qual a geografia que ela quer atuar, né? Quer fazer com seus clientes, seus colaboradores, né? Depois disso, ela tem que transformar em missão, né? Como ela vai chegar na visão. Então, ela pode fazer a missão para o ano 1, 2, 3, 4, né? E, e essa missão toda vai ser praticada pelas equipes, né? Que tem que, então, compartilhar dos mesmos valores da empresa e a empresa compartilhar os mesmos valores da equipe, né? Aqui tem a questão de atrair as pessoas certas, né? Ou seja, se a equipe valoriza muito a família, né? E a empresa não valoriza isso, exige demais do pessoal, né? Acaba, acaba tendo um prejuízo grande aí na execução, né? Então, esse alinhamento empresarial é importante e, evidentemente, essas coisas, assim, a visão e missão, valores, normalmente todas as empresas têm, né? Às vezes o propósito não fica muito claro, né? Todo mundo tem isso pendurado na parede, né? Mas precisa ver se a gente pratica isso, se isso chega ao chão de fábrica, né? E como que faz isso? A gente faz isso usando o OKR. A gente traduz isso tudo em objetivos, faz a parte estratégica e a parte da execução funcionar de forma equilibrada, né? Então, assim, a gente fala, isso aqui trabalha sempre junto, a todo momento, né? E é a integração dessas coisas que fazem o alinhamento empresarial e que permite a empresa, então, gerar as competências, né? Na sua equipe, nos seus processos, para, então, chegar nos resultados que ela almeja, né? Então, a gente tem qual é o propósito transformador, o que ela quer transformar com aquele propósito, qual é a razão de existência da empresa, aonde ela quer chegar, e o que é importante para nós, né? Para a empresa como um todo, né? Para a direção, para os funcionários, né? Esse alinhamento de valores é importante porque isso dá velocidade para. E então, assim, a gente acredita que a única forma de você alinhar isso e transformar isso em resultado exponencial, que é o que a gente almeja, a gente acredita que pode ajudar as empresas a transformar a sua forma de trabalhar com esse alinhamento, com essa visão clara desses elementos, né? Através da execução, né? Então, essa parte aqui, normalmente as empresas têm, né? Ela tem lá políticas para pessoas, para contratar e tal, mas às vezes não tem um processo claro de execução que equilibre as duas coisas, né? E o OKR normalmente tem essa facilidade, e nós aqui na OKR do Brasil incluímos mais conceitos do BSC, né, que estão para equilibrar, vamos dizer assim, estratégia e execução. E o grande ponto positivo do OKR, que é uma ferramenta, é um método que a gente usa para criar resultado coletivo, né? Então, as pessoas se ajudam a melhorar de nível, né? Então, assim, se a gente hoje é uma empresa de nível 5, se a gente quer chegar ao nível 10, a gente tem que desenvolver uma equipe de nível 10. Como é que a gente faz isso? Passando para o nível 6 ou passando direto para o nível 10, se a gente tiver um crescimento exponencial, né, e conseguir colocar em prática a nossa estratégia, né, a estratégia de crescimento da empresa. Hoje em dia, muitas empresas têm estratégia de manutenção, conseguem crescer de forma vegetativa, igual o PIB, 2%, 3%, mas isso limita muito a ambição da empresa, né? Ela não, e às vezes ela pode ficar à mercê de um concorrente que chega muito mais força, com muito mais capital ou processos novos, né? E ela pode se ver numa situação difícil. Então, o OKR é uma ferramenta que gera esse crescimento nas equipes,
e gera esse resultado coletivo. A gente, assim, é a boa prática, fala que quando vai montar projetos, times de OKR, seja time de multi-áreas, né? Não vai fazer o time de OKR de vendas, isso vai reforçar a história do silo, né? A gente faz projeto com pessoas de áreas diferentes para dar uma diversidade maior de opinião, de visão e quebrar os silos, onde as pessoas então vão aprender a trabalhar de forma colaborativa, e isso traz muitos benefícios para a empresa e, consequentemente, para a equipe, para todos, né? Uma outra ponto positivo da metodologia que a gente usa é que hoje em dia nas empresas a gente tem um mix geracional muito grande já, né? E desde o pessoal que tem mais de 60, né? E muitos aqui que tem aí a levar 20, né? E alguns do meio com 30, com 25, 40. Então, é, com o advento da tecnologia, né? Nos últimos aí, sei lá, 30 anos, né? Eu tenho 30 e poucos anos mais de 40 anos de trabalho, a gente viu sair do telefone analógico o iPhone, né? Para o smartphone, assim, tem coisas que se aceleraram de forma. Primeiro, o iPhone é de 2007, né? Então, assim, isso revolucionou muito a forma de comunicar, de pensar, de fazer. Só que uma empresa muitas vezes, precisa desse mix aqui funcionando, né? E não um se opondo ao outro, ou de mais idade achando que o mais jovem não sabe nada, ou vice-versa, né? Então, a metodologia ajuda nessa integração, nesse trabalho coletivo, né? Porque todo mundo se alinha em torno dos objetivos empresariais e depois sobre os processos, né? Então, assim, a gente consegue ter uma equipe bem diversa colaborando totalmente, né? E então, uma outra coisa que a gente tem é a questão do alinhamento estratégico, né? Aqui são os componentes. A gente tinha visto os componentes que era mais assim a nível da parte empresarial, né? Que era a visão, missão, valor, né? Agora a gente começa a traduzir tudo isso para a parte de estratégia, né? E vai levar aos processos, né? Então, normalmente a gente faz o alinhamento olhando a parte dos direcionadores de valor, né? Ou seja, o que que a gente tem que, qual é a direção, qual é o valor que a gente deve buscar? E valor aqui não é só resultado financeiro, né? É o valor na equipe também, né? Então, que a gente acredita e sabe que a gente sempre, tudo resultado é sempre consequência, né? É consequência do nível de desenvolvimento que as pessoas têm, a equipe tem, ou seja, desde o diretor, do gerente, até do não, lá como eu posso assim dizer, né? Qual é o nível de desenvolvimento dessa equipe? Essa equipe é nota 5, ela vai conseguir resultado 5. Se a gente leva essa equipe para uma nota 10, ela vai estar apta a ter um resultado 10. Mas o que que a gente faz para chegar nos 5, 10? A gente faz um programa de desenvolvimento, que ao mesmo tempo que vai melhorando os resultados, né? Para ir financiando mais programa, mais desenvolvimento, melhoria da equipe, melhoria de recursos, né? À medida que vai gerando resultado, vai investindo mais em competência, então competência gera resultado, o resultado gera competência, né? Então a gente pega todos esses elementos, né, de direcionador de valores, diretrizes, o próprio BSC, né? Não sei se todos são familiarizados, o BSC é uma ferramenta que foi desenvolvida, um processo, um método de gestão, né? Que foi desenvolvido pelo Norton e Kaplan há um tempo atrás, muito tempo atrás, onde ele divide os resultados da empresa, né?
em 4 dimensões, né? A parte financeira, a parte de clientes, processos internos e a parte de aprendizagem da companhia, né? Então, a gente usa isso para, vamos dizer assim, medir um pouco o resultado final da estratégia, né? Mas o que alimenta, vamos dizer assim, da onde vem a execução são os OKRs, né? Então, quando a gente equilibra e alinha todos esses quesitos, a gente faz um mapa estratégico quando a gente avalia a situação quando vai fazer a implantação numa equipe, numa área ou num cliente, né? A gente faz um mapa que considera tudo isso e daí a gente então pode dizer que tem a execução premium, assim, a gente está habilitado para fazer a melhor execução possível para obter os resultados naquele período, né? E uma sucessão de melhoria contínua, né, acelerada, que o OKR traz, vai levar ao resultado exponencial, né? Então, aqui, agora falando propriamente do alinhamento, né, aqui que é o conceito principal do alinhamento, né? A gente então coloca todos aqueles elementos em perspectiva, né? A gente começa pelo topo, né? Ou seja, a direção da empresa, o dono, ele vai definir, ele tem na cabeça dele qual é a visão, onde ele quer chegar, pode saber qual é a missão, às vezes não tem isso escrito, mas ele tem uma ideia do que ele precisa fazer para onde ele quer chegar, né? Aí a gente, para ser mais eficiente, a gente traduz isso em termos de diretrizes, direcionadores e no Balance Scorecard, a gente coloca naquelas dimensões finanças, clientes, processos internos e aprendizagem, né? E a gente usa então os KPIs aqui, né? O KPI é um indicador de performance-chave que ele diz o que você fez de bom nos últimos 30 dias, na última semana e tal. Ele fala, olha, você melhorou, ou você ficou igual, ou você piorou. Então, aqui é que nem fazer dieta e subir só na balança. Você olha lá, melhorou, aumentou ou diminuiu o meu peso, né? Então, é só um indicador, vamos dizer, mais estático, mais histórico, né? E aqui, então, essa parte aqui é a estratégia. Essa parte aqui de baixo é a execução, né? Então, como é que é feito no OKR? O grupo de diretores, né? O dono, tal, define com os gerentes, né? Quais são os objetivos estratégicos da empresa para aquele ano, né? Então, esse ano a gente quer lançar produto novo, quer entrar no mercado novo, quer aumentar a lucratividade, aí é que a direção da empresa define, né? E os gerentes, né, então, têm a missão de levar esses objetivos para os times operacionais, explicar para eles quais são os objetivos e tal. E os times operacionais, então, falam, bom, considerando as competências que eu tenho, os recursos que eu tenho, né, e o esforço que eu preciso fazer, a gente pode fazer esses projetos, esses objetivos e resultados-chave. Aí o diretor ou o gerente leva isso de volta para a diretoria e existe um alinhamento, né? Às vezes existe uma priorização e até pode haver uma definição de recursos, né, para um determinado treinamento ou um equipamento, alguma coisa que faltava para atingir aquele objetivo. Então, a empresa toda fica clara do que precisa ser feito naquele ano e como funciona aqui no OKR. A gente vai dividir isso em trimestres. A gente não vai fazer um plano e só olhar no final do ano se deu certo. Não. É definido por trimestres, então o seu plano vai ser dividido em 4 prestações que você vai ter que pagar. No primeiro trimestre, então você vai fazer um trabalho que vai te permitir andar 25%, 30%. Aí você
tem o segundo trimestre que você complementa a atividade e assim sucessivamente, né? Então, aí todo mundo sabe qual é a estratégia e sabe o que é que precisa ser feito para atingir aquela estratégia. Mais, a gente usa aqui muito aquele sistema de gestão à vista, né? Ou gestão visual. A gente tem um placar, né? Que atualiza toda semana, né? Deixa eu tomar uma água. Então, nessa fase de alinhamento, evidentemente, existe muita discussão. Então, o grupo operacional acaba podendo fazer pergunta e entende exatamente qual é a estratégia, né? No modelo tradicional, existe o que a gente chama de cascata, né? O diretor fala para o gerente fala para o coordenador, que fala lá para o supervisor, para o cara de chão de fábrica, e é aquela história do telefone sem fio, né? Nem sempre o que o diretor pensou chega lá no final, porque é de uma única via, né? Não existe essa troca, né? É só para baixo. Aí a chance de dar errado é muito maior, a prática mostra que dá errado. E aqui um ponto importante que a boa prática recomenda que a maior parte dos objetivos aqui estejam na parte tática operacional, né? É onde as coisas acontecem, né? E aqui em cima o número de objetivos estratégicos é menor, né? Até porque não se pode ter muitos objetivos, muitas metas, porque senão não consegue dar conta de fazer todas, né? Então, aqui são as coisas mais impactantes para a empresa naquele ano, né? Então, eu aqui trouxe uma visão que todo mundo entende melhor, que é a questão do organograma, né? Tem aqui a direção, né, que define aqui, então, a parte estratégica, e aqui tem o pessoal, os gerentes e equipes, né, que definem a parte tática, né? E à medida que vai se praticando isso, essa comunicação vai melhorando e todos da companhia, quem está aqui nesse nível, sabe o que tem que fazer para atingir o objetivo que o CEO ou o dono definiu, né? Então, o pessoal sabe exatamente o que é prioridade, o que não é prioridade, né? Com isso, então, facilita também na hora de tomar decisão no dia a dia do trabalho, né? E, e uma outra coisa que a gente recomenda sempre, né? Esse processo de usar uma metodologia como a OKR é um processo de transformação cultural, é uma mudança de hábito, né? E a gente sabe que é difícil mudar de hábito, né? Principalmente hábitos onde a recompensa vem depois do custo, né? A gente comer um doce é legal porque pô, a recompensa é imediata, né? Fazer exercício esperando emagrecer daqui 3 meses é chato porque a recompensa é a longo prazo, né? Então, a tendência do ser humano é evitar a mudança, né, radicais, né? Então, a gente recomenda que se faça pilotos, né? Com algumas áreas, com alguns projetos, principalmente, né? Para que as pessoas aprendam a usar a metodologia e vejam o benefício que ela traz. E com o tempo, as pessoas, então, passam a acreditar e passam a ter um novo hábito de trabalho. Então, assim, como que a gente vê que dá para resolver esse problema de falta de alinhamento, né? A gente trabalha, então, como eu disse, com equilibrando, né, a estratégia com a execução, né? Para que, então, a estratégia bem executada gere os resultados que a empresa espera, né? Seja em termos de lucratividade, de crescimento de portfólio, que a longo prazo aumenta a lucratividade, né? Aumenta a competitividade, essas coisas todas. Então, a nossa metodologia tenta unir o objetivo, que normalmente é inspirador, está mais ligado com a emoção, né? Vamos dizer assim,
com a parte racional, com a razão, que são os resultados-chave. Então, o objetivo é sempre inspiracional, alguma coisa onde a gente quer chegar, que vai fazer diferença para a gente, mas sempre associada com o resultado. Ou seja, se a gente. E o resultado é a medida, a gente chama de KR, né? É a medida que mostra para a gente se a gente está avançando na direção do objetivo ou se a gente não está avançando na velocidade que deveria, porque, de repente, não está conseguindo realizar as ações propostas ou as ações propostas não ajudam para aquele resultado, né? Então, a gente sempre trabalha buscando equilibrar a emoção com a razão, que é o que faz realmente a coisa acontecer, né? E sempre a gente trabalha nesses três níveis, né? Que é o estratégico, o tático e o operacional, né? A gente começa pela estratégia, mas a gente traduz a estratégia, comunica a estratégia de forma que todos na organização entendem qual é a participação, qual é o compromisso dela com a estratégia e sabe o que a empresa quer para aquele ano e o que eles têm que fazer naquele trimestre, né? Então, isso é um dos pontos importantes aí da metodologia que a gente leva à questão do resultado exponencial, né? E aqui, então, todos os objetivos, seja o objetivo estratégico, tático, tal, a gente estão alinhados, ou seja, eles estão correndo na mesma direção, né? Um sustenta o outro, né? O objetivo operacional sustenta o tático e sustenta o estratégico, né? E, consequentemente, depois de um ano, a gente faz com que a empresa dê um salto de desempenho e ela possa chegar em outro nível, né? Ela possa sair do 5 para o 7, do 5 para o 10, e assim sucessivamente. Se a empresa não aumentar suas competências, sua capacidade, ela vai estar sempre limitada à capacidade que ela tem. Isso acontece com a gente também, né? Se a gente quer melhorar na carreira e se a gente ficar sempre fazendo as mesmas coisas, a gente sempre vai ter o mesmo resultado, né? Sempre vai estar na mesma posição e assim sucessivamente. Então, eu sei que muitos aqui já têm uma trajetória aí ou têm a ambição de seguir progredindo na vida profissional e pessoal. Então, evidentemente, precisa um certo esforço organizado para a gente ir aumentando o nosso nível de competência, né? A gente nunca vai ser 10, nunca vai ter o resultado 10 se a nossa competência é nível 5. Então, a gente tem que, para chegar no 10, se a gente quer chegar no 10, tem que pagar um preço de se desenvolver ano a ano, né? Não é de uma hora para outra, né? Mas o segredo aí é nunca parar, né? Ou seja, sempre estar procurando melhorar mês a mês, ano a ano, né? Que os resultados aparecem com você. E, e aqui, então, a gente fez uma visão aqui juntando o OKR com o BSC, né? O BSC normalmente tem essas dimensões, né? Ou seja, como o certo é começar lendo de baixo para cima, né? Ou seja, você começa com as pessoas, né? Aí você contrata as pessoas certas para a sua empresa, com os valores e tal. Depois você melhora os seus processos e produtos, né? Que estão incluídos aqui. Aí você atende melhor os seus clientes, né? E com as atividades de marketing, ou seja, para seguir atendendo bem eles, aí você atinge seus objetivos aqui de mercado, né? E, consequentemente, você chega nos seus objetivos, né? As empresas, normalmente, às vezes, muitos pensam ao contrário, né? Ele olha muito financeiro, né? E, às vezes, esquece que isso é uma construção, né? Ou seja,
tem que começar pelas pessoas, né? Que as pessoas geram processos melhores, né? Atraem clientes melhores, né? Ou fidelizam os clientes, os melhores clientes. Consequentemente, eles atingem os objetivos de marketing, que aqui, quando a gente fala objetivo de marketing, é market share, lucratividade e tudo mais, que ao final leva a empresa a ter seus objetivos financeiros alcançados, né? Aqui é onde o resultado exponencial aparece, né? Mas para tudo isso precisa uma construção, né? E aqui é que o OKR ajuda muito, desde a parte de gerar competências, né? Você pode fazer um trimestre que é só para gerar competência, aí você pode fazer um outro que é para melhorar os processos, seja o processo de vender mais, de produzir mais, de gastar menos, e aí é a empresa que define, né? Aí, objetivos para atender os clientes, para desenvolver cliente, para chegar em novos produtos, novos mercados, né? E, consequentemente, você vai atingindo os objetivos de marketing e finanças, ou seja, você vai construindo isso aqui, né? Então, por isso que tem que ter, desde a base, o alinhamento, né? Ou seja, desde essas fases aqui, todo mundo tem que entender o que está acontecendo, qual é a proposta de fazer um treinamento. O treinamento, se está bem alinhado, a gente sabe que em poucos meses ele vai levar a atender um cliente melhor, ou ter um processo mais adequado, coisa do tipo. Então, a gente acredita muito nessa questão de usar o OKR, né, para traduzir a estratégia, transformar a estratégia em um plano de ação que vai dar resultado. E a questão da comunicação. Eu trabalhei muitos anos, aí a gente implementou várias vezes o projeto e via que às vezes a gente não sabia de tudo que o dono do projeto estava pensando e tal, e a gente começava a trabalhar no projeto e, a hora que via, fazia coisas diferentes do que estava sendo esperado e, consequentemente, os resultados eram diferentes do que era esperado, né? Então, a gente gastava energia, tempo, dinheiro, se frustrava, por quê? Porque faltou combinar bem o jogo, né? Faltou aquela preleção que tem no futebol, né? Então, a gente precisa treinar, tem que conversar e ter claro qual é o objetivo. E aqui a gente traz uma figura da Fórmula 1, né? Quem gosta de esportes aí de velocidade sabe o quanto a Fórmula 1 também se evoluiu aí ao longo da década, né? E hoje todo mundo que trabalha na Fórmula 1 se considera piloto, porque todo mundo está trabalhando para ganhar a corrida. E eles trabalham, vocês acompanham aí, hoje em dia trocam um pneu aí em menos de 3 segundos, alguma coisa do tipo assim. Por quê? Porque foram desenvolvendo o processo, competências, né? Ao ponto de trocar um pneu com uma facilidade que antigamente era inimaginável, né? Então, isso é um exemplo de resultado exponencial, né? Quanto que melhorou, aumentou a velocidade, aumentou a segurança, e é um negócio bilionário, trilionário, que nunca perde força, né? E que as principais escuderias estão metidas aí porque é a vitrine, é por onde é o desafio que eles têm para serem melhores, né? Então, a ideia que a gente passa, que a gente quer mostrar para vocês que existe realmente essa possibilidade, que não é fácil, mas com um método e com uma mentalidade certa, né, que a gente vai construindo ao longo do tempo, a gente consegue melhorar muito nossos resultados, então subir de nível, né? E então o que a gente fala, a OKR do Brasil, a metodologia que a gente tem, com a experiência que eu tenho, que o Jackson tem, o Jackson é mais especialista do que eu em OKR, né?
a, a gente consegue, então, equilibrar a estratégia e a execução para gerar os resultados exponenciais. Então, a gente acredita muito nisso, a gente está trabalhando forte com isso, hoje em dia, nossa missão aí, né, nossa visão de vida, né? E a gente acredita muito que a gente pode também, com isso, transformar a vida de várias empresas aí que se focarem na coisa certa e começarem a trabalhar, né, trimestre a trimestre, os resultados com certeza vão aparecer.